Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde você estiver. Ouvindo agora esse áudio, eu vou começar a gravar as aulas de telencéfalo. Vou iniciar pela anatomia superficial dos hemisférios cerebrais, tá? É uma aula que costuma ser bem simples, que é sulcos e giros, não tem nada que vocês já não tenham tido uma ideia, tá? Ou nada que vocês já não tenham visto. Essa aula de macroscopia, eu vou dividir ela em pelo menos mais outras duas aulas, que é uma aula sobre ventrículos encefálicos, depois eu vou falar, exatamente, ventrículos encefálicos, depois eu vou falar sobre, dando mais especificação aos ventrículos laterais do encéfalo. Depois eu vou falar sobre os núcleos da base, tá bom? Então eu vou dividir em pelo menos três essa aula aqui para ficar bem dividido, sempre certinho, sem muito sofrimento, tá bom? Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção. Depois da aula de encéfalo, pode vir para essa conjunto de aulas aqui de telencéfalo. Depois, antes de falar sobre as conexões do encéfalo, eu vou falar sobre as conexões do tálamo e do hipotálamo, que aí vocês já viram os núcleos da base, conhecem os núcleos da base e principalmente conhecem os giros encefálicos. Bom, eu vou dar depois essa junção de todas essas regiões. Então vamos lá. Vamos iniciar então, saindo desse slide aqui de abertura. Vamos lá, telencéfalo. Anatomia macroscópica. Então tudo que for macroscopia eu vou lidar aqui, tá bom? Depois o próximo conjunto de aulas vai ser a parte microscópica. Aí entra córtex cerebral, a disposição mais aprofundada da substância branca, os seus tratos, e depois a gente entra na parte funcional do córtex cerebral, tá? E por último, a gente finaliza com o sistema límbico, tá? Depois a gente retorna em nervos cranianos, tá bom? Então até o final do semestre tem bastante aulas aí. Muito bem, lembrando que de encéfalo e telencéfalo é conteúdo Paula 2, tá? Então se você tá vendo essa aula aqui, não se preocupa que ela só cai na segunda prova, tá bom? E aqui a gente fica bastante tempo falando sobre telencéfalo. Telencéfalo é uma delícia. A parte fácil é agora, a partir do diencéfalo começa a ficar mais simples, tá? Telencéfalo então é super moleza. Tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a nossa primeira parte aqui. Deixa eu ver se tá gravando direitinho. Aparentemente tá tudo certo. Vamos lá então, generalidades, né? Então vamos começar com a parte geral aqui. Vamos falar primeiro sobre as vistas, né? O que vocês estão observando aqui? Primeiramente, que vocês notam esse aqui é um esquema de junção de 4 imagens do Sobota, tá? Então eu tenho aqui uma vista superior dos hemisférios cerebrais. Eu noto que entre os dois hemisférios tem uma longa fissura aqui, que é a fissura longitudinal do cérebro, tá? Intracranialmente eu vou ter nessa fissura aí, ocupando grande parte desse espaço, eu vou ter uma prega de dura mater, que eu vou chamar de foice do cérebro, tá? E essa foice do cérebro vai corresponder a uma invaginação meningea, né? Mais especificamente da dura mater, tá? Ela não secciona os hemisférios em dois lados, porque tem o corpo caloso, que é uma grande estrutura em vista medial. Eu consigo observar que é uma grande quantidade de substância branca, que são tratos interhemisféricos, né? E por conta do corpo caloso eu não tenho a secção completa. E também por conta do diencéfalo, né? O diencéfalo está ali também. Principalmente no caso o tálamo, ele tem conexão com outro tálamo só pela aderência intertalâmica, tá? É mais pelas comissuras mesmo, no caso o corpo caloso. Muito bem.
Além dessa prega, a dura mater também no cerebelo, por exemplo, ele recobre o cerebelo formando o tentório do cerebelo, tá? Só para vocês relembrarem. Inclusive, ali eu tenho dois planos, né? O que é para cima do tentório do cerebelo, eu tenho a região chamada de região supratentorial, que são os giros, o encéfalo, tá? E para baixo do cerebelo tem a região infratentorial, né? Então o tentório do cerebelo é um ponto importante aí para você regionalizar regiões do encéfalo, tá bom? Do encéfalo e do tronco encefálico, mais especificamente do próprio cerebelo. Muito bem, Joia, eu consigo notar que os hemisférios cerebrais eu observo numa vista superior, eu observo também numa vista inferior, também observo nessa vista medial e também observo nessa vista lateral. Essa vista aqui lateral é chamada de vista dorsolateral, tá? Porque ela é onde nós encontramos a maior quantidade de giros e sulcos aqui, que são essas circunvulações que estão superficialmente, né? É onde eu tenho o córtex, a disposição do córtex cerebral, superficialmente é nessa forma aqui de giros, tá? Entre os giros nós temos os sulcos. Isso são estruturas muito variáveis, tá? Principalmente os sulcos, eles têm uma variedade grande da sua disposição, nem sempre um sulco é igual em todos os encéfalos. Tem encéfalo que não tem sulcos contínuos, como geralmente aparece em figura, tá? Vocês vão acabar vendo que na realidade mesmo é bem diferente. Os giros é incomum não ter, tá? O mais comum é que tenha. Grande parte dos giros você não tem uma variação em que você não tem o giro. O giro ele existe, a não ser que seja uma anomalia ou algo que ocorreu com esse encéfalo antes dele chegar na mesa anatômica, tá bom? Bom, os hemisférios cerebrais eles têm polos, né, que são as regiões mais, são as extremidades. Então, por exemplo, eu tenho um polo aqui no lobo frontal, que chamo de polo rostral ou polo frontal. Na vista posterior, aqui na região do lobo occipital, eu tenho um polo que eu chamo de polo occipital. Eu tenho nessa extremidade aqui, onde está a região do lobo temporal, isso aqui é uma vista ventral e na vista dorsolateral, né? Eu tenho essa extremidade aqui, ó, do polo temporal, do lobo temporal, que eu chamo de polo temporal, tá? Eu observo aqui também o polo temporal, tá? Muito bem, então eu já comentei aqui que ele tem, comentei sobre os polos e comentei sobre as faces, né? A face dorsolateral, que é a face convexa, a face medial, que é uma face aparentemente plana, a face inferior, que também é chamada de base do cérebro, e a gente tem que comentar dessa estrutura que também faz parte aqui do telencéfalo, que é a lâmina terminal que a gente falou lá em diencéfalo, né? É uma estrutura telencefálica, além da comissura anterior, além do corpo caloso e do fórnice e assim por diante. Também o encontro profundamente entre os hemisférios, nos hemisférios cerebrais, a presença de cavidades, que são os ventrículos laterais, ou também que é chamado de ventrículo 1 e 2, já que o terceiro ventrículo estaria na região do diencéfalo e o quarto ventrículo lá no tronco encefálico. Ok, muito bem. Vamos avante então. Então, passando para outro slide, um pouquinho sobre generalidades sobre sulcos e giros, né? Então, os sulcos delimitam os giros. Então, eu tenho um sulco para ele serve como um delimitador dos giros. 2/3 dos giros ficam escondidos no sulco, né? Então, o sulco cria um vão para caber mais córtex cerebral, né? Então, se você continuar observando para dentro do sulco, você vai notar que eu tenho ainda giro ali dentro, né? Então, ele é
formado, o córtex cerebral ele se invagina dentro do sulco, ele continua no outro lado, ele não acaba, né? Fica achando que de repente tem um ponto em que acaba o giro e começa outro. Na verdade é como se um continuasse, tá? A partir do outro, assim, são conectados. Bom, não tem muita separação assim muito grande entre eles, não. Os giros são bem unidos, tá? Mas pela disposição deles, que acabou sendo uma disposição comum encontrada em mais de 90% dos encéfalos, você consegue delimitar alguns sulcos e os giros, tá bom? Muito bem. Eu tenho um grande sulco aqui na vista dorsolateral do encéfalo, que é essa daqui que vocês estão observando, né? Nessa imagem aqui do Sobota, que é um sulco, chama profundamente aqui, que chama de sulco lateral, né? Então ele delimita aqui o lobo temporal, por exemplo, pelo menos uma parte dele, né? Delimita essa região de polo temporal, por exemplo, aqui do lobo frontal. E uma parte do lobo temporal fica aqui meio que isolada do lobo parietal, tá? Mas depois eu observo uma continuidade do lobo temporal aqui, ó. Bom, esse sulco lateral eu observo tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo, né? Então ele está ali dos dois lados. Outro sulco profundamente que eu observo ali é um sulco bem anatômico, extremamente relevante para você encontrar, dividir funcionalmente o encéfalo até, é o sulco central, né? Então, além do sulco lateral, eu também observo nessa face dorsolateral aqui o sulco central, que é esse que eu estou delimitando aqui com a ponta do mouse, tá? Também eu observo nessa vista superior aqui, ó, e eu vou me dar o luxo de aumentar aqui a imagem, vou jogar ele para frente, ó. Aí eu consigo mostrar para vocês, ó, eis aqui o sulco central. Então eu tenho o sulco central nesse hemisfério direito e tem o sulco central aqui também nesse hemisfério esquerdo, tá? O que isso me ajuda a delimitar? Então, por exemplo, anteriormente ao sulco central, eu tenho um lobo, por exemplo. Eu tenho toda essa região que é anterior aqui ao sulco central, eu tenho um lobo frontal. E eu tenho posteriormente a esse sulco central, eu tenho um lobo parietal, tá? Mas tudo que está para trás é parietal? Não, tem um limite aqui entre o parietal e o outro lobo ali, que é o lobo occipital, mas a gente já fala sobre ele. Então aqui eu tenho um giro que é chamado de giro pré-central e posteriormente o sulco central eu tenho um outro giro que é chamado de giro pós-central, tá? Vale a pena fazer um destaque aqui que o sulco central é um dos poucos sulcos que ele é um sulco que ele quase não chega aqui no sulco lateral, tá? Então esse é um ponto para se utilizar ele como referência anatômica. Às vezes sem ter encéfalo, que tem uma certa dificuldade de você encontrar o sulco central, saiba que ele inicia aqui na fissura, onde você tem a face medial do encéfalo, ele se inicia aqui, né, como se ele estivesse se iniciando na fissura longitudinal do cérebro, né? Então a fissura longitudinal veio até aqui desse braço que separou aqui, ó. Então aqui ele vai descendo e vai sucando, até ele chegar quase lá no sulco lateral, mas ele não chega, tá bom? Ele não chega, inclusive tem uma união aqui, ó, entre o giro pré-central e o giro pró-central, tá bom? Que é chamado de giro subcentral, né? Isso é bem interessante falar. Vai chamar de giro subcentral, essa região mais ventral aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Então eu já comentei sobre os sulcos e sobre os giros. Podemos partir então para o próximo aqui. Então eu posso comentar os lobos, né? Então eu tenho um lobo frontal, né? Anteriormente o sulco central. Posteriormente eu tenho um lobo chamado de lobo parietal. Eu tenho, posteriormente ao lobo parietal, eu tenho o lobo occipital, tá? E isso tanto eu consigo observar numa vista, por exemplo, superior, como numa vista medial. Olha a extensão do lobo frontal numa vista medial. Então ele vai até mais, olha só, ele até é profunda, vai para outras estruturas aqui, ó, tá?
Eu tenho, inclusive isso aqui vai depois se formar o que a gente chama de estruturas que compõem o sistema límbico, tá? Também isso aqui que eu estou passando com o mouse são os lobos que têm participação no sistema límbico. Eu tenho que é chamado de lobo límbico, inclusive, que você consegue isolar ele de todos os outros lobos. É interessante isso. Tem o lobo parietal, que dá para notar aqui também. Ó, e o lobo parietal, nessa vista medial, ele tem um limite, ó, que é um sulco aqui, que é chamado de sulco parieto-occipital. Posteriormente a esse sulco, eu tenho um outro lobo aqui, ó, que é o lobo occipital, tá bom? E o lobo occipital, ele não tem também um limite muito anatômico aqui do lobo temporal, por exemplo. Ó, ele vai ter isso daqui, que daqui a pouco eu já vou comentar sobre aqui, que é uma incisura que tem aqui, ó. É um limite anatômico nessa vista dorso-lateral entre o lobo temporal e o lobo occipital, tá bom? Na vista inferior, eu só consigo observar 3 lobos. Um, que é o lobo frontal, 2, que é o lobo temporal, aqui marcadinho em verde, e 3, que é o lobo occipital, aqui em douradinho. Bom, são 4 lobos que eu consigo observar assim, sem precisar afastar muitas estruturas. O 5º lobo é a ínsula, tá? Não é deixado por último, quer dizer que não tem tanta importância. Não, tem sim, tem muita importância. Participa do sistema límbico, tem participação aí também na caracterização de sabores, é extremamente importante. E a ínsula, também chamada de ilhota de Reyes, tá? Ela fica profundamente às margens do lobo parietal, do lobo frontal e do lobo temporal. Tanto que nesse esquema aqui do Netter, ele demonstra a ínsula afastando essas margens. Essas margens, inclusive, ela tem um nome anatômico, é chamado de opérculo. Tá? Então nós temos aqui o opérculo temporal, o opérculo parietal e o opérculo frontal, que foi afastado para que a gente pudesse observar os giros e os sulcos que compõem a ínsula. É um lobo, tem córtex, tem substância branca, tem sulcos e tem giros, tá bom? Muito bem. Existe um limite aqui, então, entre o lobo frontal e o lobo parietal, que a gente observa aqui, que é o sulco central, tá? Isso aqui fica bem claro. Existe um limite entre o lobo temporal e o frontal, que é bem claro, é o sulco lateral, né? Mas não tem um limite muito claro aqui entre o lobo temporal, por exemplo, e o lobo parietal, tá? Então fica meio complicado. Como é que se coloca um limite aqui, então, né? Então você traça uma linha imaginária aqui, né? Primeiro você tem que traçar uma linha imaginária entre o lobo temporal e o lobo occipital. A partir do quê? A partir dessa incisura aqui, ó, que é chamada de incisura pré-occipital, tá? Essa incisura existe, é um marco anatômico, tá bom? Dessa incisura para cima você traça uma linha imaginária, porque não tem nenhum sulco aqui, tá? Imagens que demonstram sulco separando aqui não tá anatomicamente correto, tá? Você não tem um sulco que delimita certinho aqui, que vai até o outro lado. Na vista dorsolateral. Na vista medial, eu tenho um sulco que eu chamar de parieto occipital. Esse aqui eu vejo, mas eu vejo na vista medial, tá? Eu não o vejo na vista dorsolateral. Então, a partir do sulco da incisura pré-occipital, eu traço uma linha imaginária, certo? No meio dessa linha imaginária aqui, ó, eu traço uma outra linha imaginária, mas ela mais horizontal até a extremidade distal do sulco lateral, ó, tá? O sulco lateral ele tem 3 partes, nessa porção posterior dele aqui, ó, ele tem um final. Quando ele finaliza aqui, eu tenho uma linha que eu posso traçar até mais ou menos essa região, onde eu já tracei outra aqui que é perpendicular à incisura pré-occipital. Bom? Muito bem. E com isso eu consigo limitar, né, o que é o lobo temporal, do que é lobo parietal, do que é lobo occipital. Tá bom? Principalmente aqui nessa vista dorsolateral, que eu não tenho muita ideia da divisão. Bom?
Partindo desse pressuposto, agora nós vamos comentar sobre a morfologia das faces dos hemisférios cerebrais. Então aqui nós vamos comentando sulco a sulco, giro a giro, localização e assim por diante, tá bom? Muito bem. No lobo frontal eu tenho 4 giros que são de grande importância, tá? No lobo frontal eu tenho 4 giros que eu observo tanto na face dorsolateral, os 4, e eu observo também na face medial. Só que na face medial eu só observo um giro, tá bom? Vamos falar sobre esses 4 giros, tá? E quais são os sulcos que delimitam esses 4 giros, tá bom? Então vamos lá, ó. Sulco central, certo? Anteriormente o sulco central eu tenho aqui o giro pré-central. Inclusive o giro pré-central é a área motora primária, né? Então aqui ele costuma ser mais grosso que o outro giro, tá? Que é o giro pós-central, mas não vão muito por aí não, tá? Vai pelo sulco central mesmo. O giro pré-central ele seria maior, seria mais grosso porque ele tem muitos neurônios piramidais grandes, robustos, né? Que a gente chama de células de Betz. Muito bem, então o giro pré-central, certo? E esse aqui ele desce, ele vem lá da face medial e ele vem descendo, meio que de dorsal aqui até em direção sulcolateral, tá? Ele sempre está nessa posição aqui. Anteriormente ao giro pré-central eu tenho 3 giros, ó. Um giro frontal superior, está bem aqui na margem medial do hemisfério cerebral, e eles vêm de dorsal para anterior, né? E eu tenho também abaixo desse o giro frontal médio, tá? Aí entre o giro frontal médio e o giro frontal superior tem um sulco, ó, tá? Tem um sulco aqui, ó, que é chamado de sulco frontal superior, ó, tá bom? Sulco frontal superior. Muito bem, ventralmente ao giro frontal médio, eu tenho um outro giro aqui, ó, que é o giro frontal inferior, ó. Ele está bem na margem mais lateral aqui, ó, quase aqui no sulco lateral, ó, tá? O giro frontal inferior. Entre o giro frontal inferior e o giro frontal médio, eu tenho um outro sulco aqui, ó, que é o sulco frontal inferior, ó. Então o sulco frontal inferior. Inclusive o sulco frontal inferior, ele termina, ou ele inicia, né? Ele inicia aqui nesse outro sulco aqui, que é chamado de sulco pré-central, ó. Em verdinho está o sulco pré-central, que delimita o giro frontal médio, o giro frontal inferior do pré-central, tá? Mas existe uma união do pré-central com os outros giros, como eu falei, para vocês não estar separado assim profundamente, tá? Isso é superficialmente, tá bom? Muito bem. Inclusive, esses dois giros aqui, o frontal superior e o frontal médio, eles são bem fáceis de se visualizar. O giro frontal inferior ele tem uma particularidade. Ele é dividido em 3 partes, ó. Uma parte orbital, que fica por cima da órbita, tá? Pela relação dele com a órbita mesmo, ele fica bem acima. Ele tem uma outra porção que tem uma forma de um triângulo, ó. Então a gente chama de parte triangular do giro frontal inferior. E ele faz uma voltinha, ó, que isso aqui a gente chama de opérculo ou opercular. Essa parte opercular aqui é chamada de opérculo porque está acima tampando a ínsula, tá? Por isso que tem esse nome, ó. Tem a porção opecular do giro frontal inferior, tá? Então tem aqui orbital, triangular e opercular. Inclusive, a opercular e a triangular é a área da fala de Brodmann, tá? Então é aqui onde tem os motoneurônios que vão comandar os músculos da laringe para o movimento para que você consiga ter a parte motora aí para você você planejar o movimento motor, tá bom?
Inclusive, é assim, a gente diz o seguinte, essa área está aqui, ó, e ela planeja a atividade dessa área que está nessa região aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um giro pré-central, eu tenho aqui esses neurônios que são mais próximos do sulco lateral, que estão nessa disposição aqui, ó, eles controlam os músculos da laringe e eles agem junto com esses neurônios aqui, ó. Tá? Então, esses neurônios aqui comandam para cá. Se eu não tenho eles, se eu tiro a área da fala, obrigatoriamente, eu tiro também aqui a ação desses neurônios, tá? Quem descobriu isso foi um cara chamado Brodmann, há muito tempo atrás, que ele deu, inclusive, ele deu o nome dele, tá bom? Isso, muito bem. É a área da fala primária. Tá, mas a gente volta a falar sobre isso aí, não vou falar só sobre isso agora não, tá? Nós vamos voltar a falar bastante. Muito bem, vamos agora falar sobre o sulco lateral, né? E a relação dele com as outras estruturas aí. O sulco lateral, ele é dividido em 3 porções, tá? Ele é dividido em 3 porções, tá? Então, o sulco lateral tem 3, na verdade ele tem mais de 3. Tá bom? Ele tem uma outra 2 aqui. Mas eu vou falar só sobre 3 dele. Tá? Na verdade, ele tem 5 divisões. Mas eu vou falar só sobre 3. São as mais importantes que a gente consegue ver um pouco melhor. Por exemplo, ele tem um ramo que entra aqui, ó, que é chamado de ramo anterior horizontal, tá? Inclusive, ele divide a parte orbital da triangular aqui. E ele tem um outro ramo anterior, que é chamado de anterior ascendente, ó, que ele entra aqui e sulca a parte opercular do giro frontal inferior. Fica entre o opérculo e o triângulo. E a anterior horizontal fica entre a orbital e a triangular, certo? E o ramo posterior é esse aqui, ó. E vai lá, ele sulca e vai margeando o giro temporal superior, que está aqui, margeia e chega aqui atrás. Aqui no fundo ele vai ter um outro ramo, tá? Inclusive ele vai ter um outro ramo ascendente posterior e um outro descendente, tá? Mas bem, isso não precisa falar agora sobre isso. Fiquem só nesses daqui, já tá bom demais. Então eu comentei aqui que na face dorsolateral eu consigo observar também o lobo temporal, então eu já vou aproveitar para falar sobre ele já. Ele tem 3 giros separados por 2 grandes sulcos, tá bom? Então eu tenho o giro temporal superior, abaixo dele eu tenho o giro temporal médio, entre os dois eu tenho o sulco, ó, que é chamado de sulco temporal superior, tá? Abaixo do giro temporal médio eu tenho o giro temporal inferior e entre eles eu tenho outro sulco, que é o sulco temporal inferior, certo? O giro temporal inferior ele forma uma margem aqui que a gente chama de margem dorsolateral do encéfalo. E eu observo ele na vista ventral, ó. Então essa aqui é a vista ventral ou de base do cérebro. Então eu noto ele aqui, ó, o GTI, né? O giro temporal inferior. Tá? Entre o giro temporal inferior e os outros 2 giros que estão aqui, que aqui já vai fazer parte de um outro sistema, tá? Então veja que no lobo temporal, a face ventral, ele já tem relação com o lobo occipital, então a gente não vai entrar para falar disso aqui agora, tá? Entre esse outro giro aqui, ó, é chamado de sulco occipitotemporal, tá bom? Então tem o sulco occipitotemporal e depois vai vir um outro giro aqui que é chamado de giro occipitotemporal lateral, certo? Muito bem, então daqui a gente passa para cá. Na região dorsal, ó, do giro temporal superior, ó, na face dorsal do giro temporal superior, você está vendo aqui que ele é recoberto em grande parte pela porção ascendente do sulco lateral, certo? Se eu pegar isso aqui e eu abrir, eu consigo notar que dorsalmente o giro temporal superior eu tenho um outro giro, ó. Então, muito bem. Aqui o que vocês estão vendo? Isso aqui são imagens de ressonância magnética ponderada em T1, tá bom? Em T1, onde a substância branca fica branca e a substância cinzenta fica cinzenta.
Isso é sem contraste, tá? Porque o meu objetivo não é mostrar vaso sanguíneo. É mostrar só a anatomia normal mesmo. Nesse corte aqui, ó, isso aqui é um corte em uma vista lateral de um corte sagital. Isso aqui é chamado de corte transversal ou axial, tá bom? Geralmente em exame de imagem é mais comum o termo axial. O que eu noto aqui? Ó, aqui está o giro temporal superior, ó, e dorsalmente nele tem um giro, ó. Estão vendo aqui? Ó? Isso aqui é chamado de giro temporal transverso, que ele fica profundamente o giro temporal superior. Então, dorsal no giro temporal superior, aqui dentro eu tenho um giro chamado de giro temporal transverso, ó. Tá? Ele fica tampado aqui por conta do sulco lateral, tá bom? O giro temporal transverso, ele tem essa forma aqui, ó. Ele vai até aqui, ele tem essa forma transversa, que ele é bem profundo, ó. O giro temporal superior e o giro temporal transverso. O giro temporal transverso tem dois, ó. Tem o giro temporal transverso anterior, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, e o giro temporal transverso posterior, que é um pouquinho menor, tá bom? Geralmente o maior mesmo é o giro temporal transverso anterior, tá bom? Nessa região dos giros temporais, eu tenho que é chamado de área auditiva primária, tá? Por isso que tem um destaque aí, ele é bem importante. É uma região anatômica que tem uma importância funcional, tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, tá? Questões funcionais, não se preocupem agora que volta. Só estou adiantando para vocês já irem pensando o que vai vir pela frente. Bom, também continua aqui, ó, na vista dorsolateral do encéfalo, porque aqui eu consigo também visualizar, por exemplo, ó, algumas estruturas que vão compor o lobo temporal. Tá bom? Temporal não, né? O temporal já foi. O lobo parietal, tá bom? Por exemplo, então eu tenho o sulco central, posteriormente ao sulco central eu tenho o giro, que é o giro pós-central. Posteriormente, o giro pós-central, ele também tem a mesma direção que o giro pré, tá? Ele tem a mesma direção que o giro pré, só que ele está atrás do sulco. Inclusive aqui vai ser o que a gente vai chamar de área sensitiva primária, tá? Então vai ter muitas aferências primárias que vão finalizar aqui, certo? Posteriormente, o giro pós-central, eu tenho um sulco aqui, ó, que é chamado de sulco pós-central. Ó, o sulco pós-central. Ele nem sempre tem essa forma aqui, tá? Esse sulco pós-central, ele é super variável. Às vezes ele acaba no meio do caminho, continua um toquinho depois. Às vezes ele só vai até a metade. Mas ele existe, tá bom? Na grande maioria das vezes, ele vem até aqui o sulco lateral, ó, tá? Então ele invade aqui o sulco lateral. No meio dele, no meio do caminho aqui, surge um sulco, ó, que é chamado de sulco intraparietal, tá? Esse sulco aqui também é outro. Ele pode ser profundo, ou ele pode ser raso, ou ele pode estar cortado no meio. Ele é bem variável também, tá bom? Mas ele existe. Você consegue, assim, segmentar o lobo parietal em dois lóbulos, tá? Nós conseguimos dividir o lobo parietal em dois lóbulos por conta do sulco intraparietal. O que é dorsalmente a ele é chamado de lóbulo parietal superior, tá bom? Então nós temos ali o lóbulo parietal superior, tá bom? Abaixo eu tenho um outro lóbulo, que é chamado de lóbulo parietal inferior, que é o LPI aqui, ó. Tá? Lóbulo parietal inferior. No lóbulo parietal inferior, eu tenho dois giros, tá? Eu tenho dois giros. Um giro chamado de giro supramarginal, que é esse aqui. Esse giro supramarginal, ó, ele fica bem aqui acima da margem do sulco lateral, tá? Por isso que ele é chamado de giro supramarginal, que é esse aqui, ó. O giro supramarginal. E depois eu vou ter um outro giro que vai ser chamado de giro angular, tá bom? Tá? Ele fica bem aqui, ó. Certo? Ó. Giro supramarginal e o giro angular, tá? Nem sempre eles vão estar com essa disposição aqui, tá? É meio que assim, ele tá ali, fica nessa região, um acima aqui
do sulco lateral e um outro mais lateral a ele aqui, tá? Geralmente o giro angular ele tem uma forma de um ângulo, tá? Ele estaria fazendo assim, ele tem uma forma mais angulosa aqui, assim, tá? Muito bem, então deixa eu passar esse LPI para cá, para ver como é que vai ficar. Eu acho que assim tá bom, muito bem, joia. Deixa eu ver um negócio aqui. Muito bem. Joia. Então vamos partir pro próximo. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, isso aqui, ó, esses sulcos aqui, tá vendo? No lobo occipital, eles são chamados em conjunto de sulcos occipitais, tá bom? Eles têm um nome para cada um desses daí, mas geralmente a gente não entra nesses detalhes, tá? Não é algo que na graduação vai valer tanto a pena. Falando sobre a ínsula agora, né? Então a ínsula ela tem uma anatomia própria também, né? Por exemplo, a ínsula ela vai ter um sulco, um grande sulco que é chamado de sulco central da ínsula, tá? Que corta mais ou menos ela de dorsal vem na sua face dorsal para lateral, tá? E desce profundamente. Esse sulco central ele segmenta a ínsula em duas regiões, tá? Inclusive duas regiões anatômicas e funcionais, tá? Anteriormente nós temos os giros que a gente chama de giros curtos da ínsula, tá? Que são de 2 a 3 giros curtos, tá bom? Então 1, 2, 3 giros curtos. E posteriormente, ó, nós temos os giros longos, que são no número de 2. Tá? Na grande maioria das vezes eu encontro 2 giros longos. Tá? Acho que eu vou deixar a figura assim mesmo, está bem interessante. Muito bem. Passando para a vista medial, eu consigo encontrar outras estruturas. Deixa eu aproveitar aqui para pegar um negócio aqui, para ficar didático. Eu vou pegar algo aqui para colocar aqui, ó, para vocês poderem ter uma ideia. Na vista medial, eu consigo encontrar a presença de um giro do lobo frontal, que é o giro frontal superior, tá? Inclusive ele vem aqui desde o AS, ó. AS é chamado de área septal, tá? Nessa região que chama de área septal. Ele vem aqui da área septal, ó, esse giro, que é o giro frontal superior, ele vai até aqui, ó. Onde ele finaliza nesse sulco aqui. Esse sulco aqui é chamado de sulco paracentral, tá? E ele meio que ele delimita o giro frontal superior nessa vista medial. Posteriormente, o lóbulo paracentral, eu tenho 2 giros aqui unidos, ó, na linha média, que é o chamado de lóbulo paracentral, ó. Olha aqui, ó. Lóbulo paracentral. Quem que são esses 2 aqui unidos na vista medial? É o giro pré-central, ó, que é esse aqui, e o giro pós-central, que é esse aqui. Então, esse aqui no meio entre eles é o sulco central, ó, tá? Então, eu tenho o giro pré e tenho o giro pós, que na vista medial eles estão juntos, que eu chamo de lóbulo paracentral. Eles estão juntos, quer dizer que tem a mesma função? Muda a função deles aí? Não, tá? É a mesma coisa, o giro pré-central continua sendo motor, inclusive nessa face medial aqui, ó, é motor para membros inferiores, tronco, coxa, perna, pé, dedos e assim por diante. Já aqui, ó, é a mesma representação corpórea, só que sensitiva, tá bom? No giro pós-central, na vista medial, tá bom? Vocês não se esquecerem disso aí também. Pois lá em funcionamento do córtex eu vou explicar sobre o homúnculo. Acho que você já deve ter ouvido falar, que é o homúnculo de Penfield, que tem um homúnculo que é a representação corpórea, tanto motora quanto sensitiva, nos giros pré e pós-central, respectivamente. Eu encontro aqui também, ó, então eu já visualizei o lóbulo paracentral, tá? Muito bem, já vou explicar sobre esse sulco aqui, ó, que eu preciso falar sobre essas 2 estruturas. Profundamente essa região
na vista medial, eu encontro essa estrutura aqui de substância branca, que é o corpo caloso. Tá bom? O corpo caloso, que ele é tão extenso, que ele dá essa volta aqui, e ele meio que vai unindo os grandes lobos encefálicos. Muito bem. E ele tem um sulco que fica dorsalmente a ele, que é chamado de sulco do corpo caloso. Então eu tenho o corpo caloso que tem o sulco do corpo caloso. Dorsalmente o sulco do corpo caloso, eu tenho um giro, que é chamado de giro do cíngulo, tá? Ele tem esse nome, o giro do cíngulo, não é giro cingulado, tá? Giro do cíngulo, porque ele faz um cinto. Aqui, ele dá a volta nessa vista medial até chegar aqui dentro do lobo temporal, tá vendo aqui, que ele se continua aqui, tá? O giro do cíngulo, ele ajuda a delimitar o sistema límbico, tá? Um pouco mais na frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui. E o giro do cíngulo, que é uma estrutura bem fácil de se observar, tem um sulco por cima dele também, que é o sulco do cíngulo, E o sulco do cíngulo, ele tem nessa porção final, ele tem duas porções, Ele é dividido em duas partes, um ramo marginal, que é o mais profundo, Inclusive o ramo marginal, ele é tão dorsal e é tão profundo que ele delimita a face posterior do lóbulo paracentral dessa outra região aqui, que está dentro do lobo parietal, que é chamado de pré-cúneo, tá? Eu já vou falar sobre isso aí no próximo slide, tá bom? Então, o sulco do cíngulo, ele tem duas porções, que é o ramo marginal e depois ele vai ter um ramo descendente, tá? Que ele entra aqui dentro do lobo, dentro dessa região do lobo parietal, tá? Mas essa é a mais importante, a que a gente consegue observar bem, que é o ramo marginal do sulco do cíngulo. Esse ramo, eu consigo ver ele numa vista dorsal, por exemplo. Então, quando eu observo o encéfalo nessa porção, nessa vista aqui, eu tenho aqui, por exemplo, eu noto aqui o sulco central, né? O giro pré-central, o giro pós-central, o sulco pós-central, o sulco intraparietal aqui, e aqui, olha ele aqui, Ó o ramo marginal aqui do sulco do cíngulo, ou também chama de ramo marginalis, tá? Tem livro que vai chamar de ramo marginalis, tá? Então ele está aqui, eu consigo notar ele aqui, tá certo? Então ele delimita aqui, por exemplo, o lobo paracentral, tá? É bem interessante observar essas coisas, tá bom? Vocês tentarem notar em várias vistas, em várias imagens. Certo? Vamos lá então, a gente passa para cá a gente já muda para esse, continuando a vista medial. Então eu comentei com vocês, então eu tenho aqui o ramo marginal do sulco do cíngulo, ele delimita anteriormente essa região aqui que chama de pré-cúneus, que está no lobo parietal ainda. Então o pré-cúneos, ele vai até o cúneus, né? Então ele é antes do cu. Então chega no cu, que é o cúneus. Só que ele não entra no cúneus. Ele não entra porque tem um sulco entre o lobo parietal e o lobo occipital. Esse sulco aqui é chamado de sulco parietoccipital, tá? Então, anatomicamente, na vista medial, tem uma divisão ali anatômica entre o lobo parietal e o lobo occipital, tá? O cúneus, ele é cruzado na sua parte ventral por um sulco, que vem de transversal, ali vem sulcando ele, chega até nessa região bem anterior aqui, o cúneus, tá? Ele é cruzado por um sulco aqui, que é o sulco calca, que é o sulco calcarino, tá? E abaixo do sulco calcarino tem um outro giro, que é o giro occipito temporal medial. Tá? Aí já começam os giros na vista ventral, tá bom? Occipito temporal medial. Inclusive, ele também é chamado, occipito temporal medial, de giro lingual, tá bom? Essa região aqui dele é chamada de giro lingual, tá? E nas margens do sulco calcarino, nos lábios do sulco calcarino, olha que termo bonito, né? Nos lábios do sulco calcarino, aqui bem nessa região, eu tenho a área visual primária, né? Então,
Super importante aí reconhecer bem essas regiões. Mas questões funcionais, não se preocupem que vai ter aula só disso. Vista ventral do encéfalo, sim, já está chegando o final da aula, tá? Então, aqui ó, vista ventral do encéfalo, ó, já está chegando 45 minutos. Eu tenho ali o seguinte, eu tenho à disposição de outros giros e outros sulcos, ó. Por exemplo, vamos aqui, ó, observar de lateral para medial, nessa vista ventral. Tem aqui o lobo temporal e o lobo occipital. Não tem limite entre eles, tá? Na vista ventral não tem limite entre o lobo, o que é occipital, do que é temporal, tá bom? Então os giros têm um nome que compõe os dois, tá? Os giros nessa vista aqui e nessa região, dependendo do livro, Atlas de Anatomia que você estiver utilizando, ele pode te levar a uma confusão, tá bom? Tem um livro que eu estava lendo aqui por ele, que ele faz uma descrição muito esdrúxula do giro occipito temporal lateral, de uma divisão bem errada, tá bom? Então, às vezes é a tradução do livro, às vezes o tradutor ele não é um morfologista, o tradutor é um cara que foi contratado pela empresa para poder traduzir. Então, nem sempre ele é um morfologista, um neuroanatomista. E tem livro que não passa muito por correção, às vezes a correção não foi muito rigorosa. Até que eu acho que pode acabar acontecendo com alguns livros, tá? Mas o Ângelo Machado, eu sempre falo dele, o Ângelo Machado escreveu muito bem isso aqui. Se você pegar pelo Sobota também, tá desse jeitinho que eu vou explicar agora, tá? Então vamos observar. Aqui, todo mundo vão lembrar que está o giro temporal inferior, tá bom? Então o giro temporal inferior, ele é tudo isso daqui que vocês estão observando, tá bom? Muito bem, giro temporal inferior, giro temporal inferior. Para a sua face medial, para medialmente a ele, eu encontro um sulco aqui, ó, que é o sulco occipito temporal, tá bom? Então eu visualizo o sulco occipito temporal. Às vezes ele é desse jeito, às vezes ele é cortado no meio, às vezes ele é mais profundo, às vezes é mais raso, depende do encéfalo. Medialmente ao sulco occipito temporal, eu tenho um giro, ó, giro occipito temporal lateral, tá? Giro occipito temporal lateral, porque ele começa aqui no lobo occipital e entra no lobo temporal, tá bom? Medialmente a ele eu tenho um outro sulco, ó, que é chamado de sulco colateral, tá? O sulco colateral. Então, esse sulco colateral começa aqui também no lobo occipital, invade o temporal e vai até aqui na frente, aqui. Às vezes ele até ultrapassa aqui, surge mais anterior no polo temporal, tá bom? Ele delimita o giro temporal, occipito temporal lateral do giro occipito temporal medial, tá? Só que o giro occipito temporal medial, preste bastante atenção nisso agora que eu vou falar. Ó, o giro occipito temporal medial, ele é só esse pedaço aqui, ó, que eu tô delimitando aqui, ele só até aqui, ó, tá? Por quê? Por que ele é só até aqui? Inclusive, ele é chamado de giro lingual, porque ele só tem esse pedaço aqui. Daqui para frente, ó, eu tenho um outro giro, ó. Desse ponto aqui que entrou no lobo temporal para frente, eu tenho um outro giro, que é chamado de giro para-hipocampal, tá? Então, o giro occipito temporal medial, ele vem até aqui, ó. Chegou mais dentro do lobo temporal, eu tenho o giro para-hipocampal. Dentro do giro para-hipocampal, eu vou encontrar as estruturas que compõem o hipocampo, tá? Por isso que ele tem uma dupla identidade, né? Tripla, né? Que é giro occipito temporal medial, pode ser giro lingual e anteriormente a ele, já lá nas adjacências do lobo temporal, eu tenho o giro para-hipocampal. O giro para-hipocampal termina aqui no uncus, tá? O uncus é uma elevação em forma de gancho. Dentro do uncus eu vou encontrar a amígdala, que vai ter uma relação aí com o hipocampo também de proximidade, tá? Isso tudo que eu estou comentando são estruturas do sistema límbico, que eu já vou mostrar para vocês. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ó,
Mas o que eu vejo aqui, além dessas estruturas? Ó, o sulco calcarino aqui, ó. O sulco calcarino, ele tem um limite também, ele acaba, né? Lembra que o sulco calcarino ali, ele limita o que é o pré-cúneus, né? Perdão, o cúneus do giro occipito temporal medial, ou giro lingual, né? Então aqui está o sulco calcarino. O sulco calcarino, ele vai até a margem aqui bem mais medial do lobo temporal, tá? Aí ele se torna sulco do hipocampo, ó, tá? O sulco calcarino, ele se torna sulco do hipocampo, bom? E o sulco do hipocampo vai aqui margeando a face mais lateral do giro parahipocampal, inclusive entra aqui no uncus, né? Ele forma um sulco ali dentro do uncus também. Certo? Muito bem? Aqui, ó, que vocês estão notando, o que é isso aqui que está chegando aqui? Vocês vão ver, isso aqui é o giro do cíngulo, ó, tá? Tem o giro do cíngulo que está chegando aqui também, porque ele vai juntar com o giro parahipocampal, tá? E tem o pré-cúneus aqui também, e tem o cúneus que está aqui também, tá? Então, a hora que vocês observarem numa vista medial, vai ficar mais claro. Bom, eu vou dar destaque sobre isso aqui. Então vamos lá. E na vista inferior eu também encontro no lobo frontal algumas estruturas, só que são bem mais simples, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um giro bem na vista medial aqui, ó, bem próximo da região média do lobo frontal. Eu encontro aqui um giro nessa vista ventral, que é de giro reto, né? Que coisa anatômica, né? Esquisita, né? É um giro, mas ele é reto, né? Então ele não é um giro, né? Bem, lateralmente o giro reto, eu tenho um sulco, ó, que é chamado de sulco olfatório. Quem repousa no sulco olfatório é isso aqui, ó, que é o trato olfatório, tá? O trato e o bulbo olfatório repousam no sulco olfatório, bom? O giro reto, inclusive, ele vai fazer parte ali do rinencéfalo, porque tem relação com o bulbo olfatório, com o trato olfatório e assim por diante, tá bom? Lateralmente, o sulco olfatório, eu vou encontrar essa região que é cheia de giros, ó. Então, isso aqui são os giros e sulcos orbitários, porque estão na região orbital do lobo frontal, tá bom? Então, eles não têm relação. Tem uma relação com o giro, alguns têm relação bem mais esses daqui, com o giro temporal inferior, que é a porção orbital, mas grande parte deles são outras regiões, tá bom? O trato olfatório, ele termina antes da substância perfurada anterior, ó, aí ele se divide em dois, ó, tá? Que a gente chama de estrias olfatórias, tá? Uma estria olfatória lateral e uma estria olfatória medial. A estria olfatória medial são fibras que cruzam o plano mediano para ir para o outro bulbo olfatório, que é a região onde chegam as aferências primárias envolvidas com o olfato, tá? Do nervo olfatório, já que o nervo olfatório está na lâmina crivosa, lá indo para a região olfatória da cavidade nasal. Essa região aqui, onde eu tenho a formação das duas estrias, é chamada de tríglo olfatório, tá? Porque tem a forma de um triângulo aqui, ó, tá bom? E a relação com a substância perfurada anterior, que eu já comentei. Substância perfurada anterior e a substância perfurada posterior ali. Isso é tudo entrada de vasos sanguíneos, tá? É tudo os vasos sanguíneos ventrais que perfuram a base do cérebro. E sistema límbico, né? Então vamos começar a comentar sobre o sistema, mas sobre o lobo límbico, tá? O lobo límbico é a união de alguns giros aqui, ó. É a união do giro do cíngulo, ó. Então eu observo o giro do cíngulo. O giro do cíngulo, ele vai até esse estreitamento aqui que a gente chama de istmo do giro do cíngulo. Ele se estreita, ele afunila. Daqui para frente ele se une com o giro parahipocampal, e o giro parahipocampal é a continuação do giro occipito temporal medial, tá? Eles continuam com o giro parahipocampal até essa região aqui do uncus, né?
Então, essa união entre eles, ó, isso aqui é chamado de lobo límbico, que segundo Brodmann, inclusive, dava para você separar essa região aí, inclusive. Bom? Muito bem. Nessa região aqui também, do uncus, eu vou ter a área entorrinal. Bem nesse sulco aqui, que é chamado de sulco colateral. Então tem esse nome de entorrinal, porque tem muita relação com fibras da região do olfato, tá? E o sulco do hipocampo, que separa, por exemplo, o giro para-hipocampal do uncus, tá? Então o sulco do hipocampo, ele separa o giro para-hipocampal da região do uncus. Bom? Para a gente fechar, eu vou comentar aqui sobre o centro branco medular do cérebro, que é a substância branca que a gente encontra, por exemplo, quando você faz uma secção transversal do encéfalo, olha só aqui, quando você observa em uma secção, por exemplo, transversal do encéfalo aqui, eu noto que existe uma disposição de substância branca. Então, o que é essa substância branca, né? Então, são fibras de projeção e associação que estão ou indo para o córtex ou chegando no córtex. Tá bom? Então, por exemplo, tem fibras de projeção ali oriundas do córtex cerebral a centros subcorticais, ou para os núcleos profundos, ou para o tálamo, ou para o diencéfalo, né? Um exemplo aqui é o fórnix e a cápsula interna, que forma a tal da coroa radiada, tá? A cápsula interna aqui forma a coroa radiada. Então, esse centro branco aqui, ele tem uma disposição, essas fibras brancas contornam alguns núcleos da base e segmentam esses núcleos da base de outras estruturas do diencéfalo, tá? Isso aqui, por exemplo, tem um nome, né? Que chama de cápsula interna, e essa cápsula interna ela tem 3 divisões aqui, uma perna anterior, um joelho e uma perna posterior da cápsula interna, tá? As fibras de associação são áreas subcorticais situadas em pontos diferentes do cérebro. Então, eu tenho fibras que são oriundas do córtex que vão se associar com outras áreas corticais, tá bom? É isso que ele tá querendo dizer, que nós estamos querendo dizer com essa frase aqui, ó, tá? Então, oriundas do córtex eu tenho fibras de projeção e também fibras de associação entre os córtex, tá? Essas fibras de associação atravessam o plano mediano para unir hemisférios, então são as grandes comissuras, ó. O corpo caloso, comissura anterior, a comissura do fórnix e assim por diante, tá? O fórnix, que é um conjunto de fibras que se projeta da região do hipocampo, ó, isso aqui é o que a gente chama de hipocampo. Essas fibras vêm do hipocampo para ir em direção ao hipotálamo, mais precisamente nos corpos mamilares do hipotálamo. Olha aqui na representação. Então elas saem do hipocampo para chegar aos corpos mamilares ali do diencéfalo, tá bom? Então esse conjunto não tem só fibras de ida, mas tem também fibras de volta, tá? Inclusive eles têm esse conjunto de fibras é bem compacto e bem persistente na sua anatomia e por isso recebe algumas divisões, tá bom? Por exemplo, essa parte mais posterior aqui do fórnix nós vamos chamar de pilares do fórnix, tá? Essa parte mais central do fórnix nós vamos chamar de tronco, tá? Que é mais próximo da linha mediana, então mais próximo da linha média. E essa região mais anterior aqui são as colunas do fórnice, tá bom? Você vai ver que o fórnice ele tem muita relação de intimidade com os ventrículos laterais, tá? Quando a gente observar a forma dos ventrículos laterais, isso aqui é uma outra vista do fórnice, né, em 3D, e por imagem de sobreposição, né? Então aqui está ele, os corpos mamilares, e aqui o fórnice, tá bom? Saindo ali da formação hipocampal ou do hipocampo, tá bom? Então ele dá essa voltinha aqui. Ele tem uma relação de intimidade muito grande com os ventrículos laterais, porque eles utilizam dessa cavidade para dar essa volta toda aí, tá bom?
Existe uma comissura entre o fórnix, ó, entre as fibras do fórnix tem uma comissura aqui. Então essas fibras cruzam o plano mediano. Isso é um tipo de fibras de associação, tá? Com as fibras do corpo caloso, comissura anterior e as do fórnix. O corpo caloso tem uma variação, tem um conjunto de fibras bem grande que atravessa o plano mediano, né? É a maior quantidade de fibras de associação que cruzam o plano mediano para encontrar com o outro hemisfério. Ele possui 4 partes, eu só estou mostrando 3 aqui, mas ele possui 4 partes. Ele possui uma região mais anterior aqui, ó, antes de chegar na comissura anterior. A comissura anterior também é fibra interhemisférica, tá? Essa região do corpo caloso aqui a gente chama de rostro do corpo caloso, tá? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer algo que eu ainda não fiz, ó. Então é o rostro do corpo caloso, que é essa região bem anterior aqui. Ele tem essa porção maior aqui, ó, e bem dobrada, né? Essa face anterior dele aqui, que a gente chama de joelho do corpo caloso. Passou do joelho, tem o tronco do corpo caloso, que vai até essa região final. A região final é chamada de esplênio do corpo caloso, tá? Então eu tenho o rosto, o joelho, o tronco e o esplênio, certo? Muito bem, eu vou finalizar essa parte aqui. A partir daqui nós vamos falar sobre os ventrículos laterais, mas eu vou deixar para uma outra parte. Ventrículos laterais também é uma aula um pouquinho mais extensa, tá? Antes de chegar em núcleos da base. Eu prefiro ir devagar para ir explicando direitinho para vocês todas as estruturas. Bom? Então, encerrando agora, sempre deixando o meu abraço para vocês. Se precisarem tirar alguma dúvida, sempre estou à disposição. Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail. É isso aí. Um abraço para todo mundo.